modelo educacional ainda vigente é o mesmo que educou nossos avós. Um modelo consagrado e patrocinado pelo mesmo movimento que criou as linhas de montagem para a segunda revolução industrial. Para uma indústria de produção em massa, uma escola de produção em massa. Assim se forma a mão de obra tão necessária para o mercado de trabalho até o início da quarta revolução neste século XXI. Um professor à frente de uma sala de aula com um número X de alunos. Esse mestre transmitia seus conhecimentos aos discípulos de forma inflexível. Autoridade máxima em sala de aula, respeitado pela sociedade e por suas entidades. Foi assim que tudo começou. Nas pequenas cidades havia algumas autoridades de destaque: o prefeito, o delegado e o professor. Uma sociedade saída de uma idade média ainda recente que viu o ensino ser democratizado através das escolas. Uma oportunidade nunca antes oferecida a muitas famílias. Muitos tiveram os primeiros filhos a serem alfabetizados. Outras, os primeiros a terem educação básica completa. Algumas, a alegria de ter um filho com ensino médio e um curso técnico. E umas, finalmente, um filho com diploma de bacharel. Assim se transformou uma sociedade. O modelo que no início parecia um sonho se firmou e se mantém na maioria das escolas até os dias de hoje. Mas a foto que se tira hoje é bem diferente da que foi tirada lá no passado. Salas de aulas lotadas, professores esgotados e mal remunerados. Famílias que entregam os alunos no portão e dão as costas para a escola. Sociedade que não mais reconhece. Professor? Quando isso é dito em resposta a uma pessoa que pergunta qual a profissão, esse professor consegue ler no rosto do interlocutor a expressão coitado. Não só o professor está desacreditado, mas todo o universo escolar. Praticamente o único que não mudou lá dos anos 1800 até os dias de hoje. O mercado de trabalho usou e abusou da escola, não fomentou nela a mesma inovação que fomentou na indústria. E hoje, com a quarta revolução industrial, a entrega à própria sorte. Eles já não precisam das pessoas na linha de montagem. Começaram a substituí-las por robôs ainda nos anos 60. Os postos de serviço que ainda ficaram até hoje recebem as inteligências artificiais. E o mercado de trabalho tradicional terá poucas atividades ainda a oferecer a nós, seres humanos. Surge uma série de subatividades. Os entregadores de comidas, os motoristas de aplicativos, por exemplo. Muitos deles com belos diplomas universitários pendurados nas paredes. A escola os preparou para um mundo que já não existe mais. Aliás, a escola continua preparando seus alunos para um mundo que morreu nos anos 90 do século passado. A própria escola não acompanhou as mudanças e o aluno que adentra os seus portões hoje é exilado para um tempo que ele não conhece. Enfileirados e olhando para a nuca de seus colegas, se sentem prisioneiros em um local que não lhes desperta nenhum interesse. E chegamos então a uma escola onde todas as partes são infelizes. Um local sagrado, como nos ensinou Platão, e que ao se subordinar à indústria, ao mercado de trabalho, perdeu sua magia, sua essência. O professor, hoje agredido por alunos entediados e abandonados por Estado e famílias, foi um dia Sócrates, Platão, Aristóteles e outros grandes nomes que fizeram do magistério seu chamado de vida. Aliás, todos os grandes mestres da história foram professores. A aula mais conhecida foi dada por Jesus em seu Sermão da Montanha. Siddhartha Gautama lecionava seus discípulos sob a luz do luar, e Krishna lecionou Arjuna na frente da batalha. O apóstolo Paulo fazia da educação à distância sua principal ferramenta para evangelizar. A educação é uma ferramenta que foge a homens. A história mostra isso, inclusive as grandes nações que tivemos na história foram nações educadoras. A iminente separação da escola e do mercado de trabalho é uma boa notícia, uma oportunidade única para a humanidade, a oportunidade de focar a educação na formação humana, de colocar esse homem no centro dos interesses e não nas profissões necessárias à indústria. É chegada a hora de reconstruir a escola, de dar às nossas crianças uma educação condizente com elas, onde elas sejam ativas no processo e possam se desenvolver dessa forma. Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, costuma dizer que a escola atual forma empregados, com uma mentalidade de empregado. O ser humano é mais que isso. A educação das revoluções industriais limita, o empurra para dentro de uma caixa da qual ele passa a vida toda com medo de sair. Os grandes mestres sempre educaram seus discípulos, permitindo e até impondo
que esses fossem ativos no processo. Buda Gautama costumava passar tarefas para que durante a sua execução seus discípulos aprendessem. Jesus usava da contação de história e da aprendizagem por fenômenos. Sócrates usava diálogos e aprendizagem cooperativa para educar, todos utilizando metodologias ativas. Foi a indústria que, aos seus moldes, introduziu um modelo de educação passiva que funcionou bem durante um tempo, mas que hoje já não funciona mais. O motivo é simples: as crianças são ativas em tudo, porque seriam passivas somente na escola. É hora de transformar a educação. Recuperar as metodologias ativas e trazê-las para a escola é primordial para fazer também com que os alunos voltem a se apaixonar pela educação. Estaremos trabalhando em um processo em que não só falaremos das metodologias ativas, mas também do mundo que envolve a educação no século XXI. Vamos juntos? 7